Se não se adapta, esquecemos essa hipótese. Portanto, é este o método que é seguido pelos investigadores quando apresentam estes resultados. Então, é um método muito sólido, é o mais cético que existe. Portanto, quando se diz aí que há céticos que são contra o vencimento global, essas pessoas não são céticas, são pessoas mais crentes do que céticas. A coisa mais cética que existe é o método científico. E quem inventou o método científico digamos, quem o postulou talvez de uma maneira mais sólida, depois foi sendo melhorado, foi um inglês chamado Francis Bacon. Foi uma pessoa que pensou um bocado sobre isso, que fez trabalhos experimentais e que deixou esse legado para as gerações seguintes. Todos os cientistas, a partir daí, utilizaram o mesmo método científico, que é um método que, de facto, nos dá alguma solidez, alguma certeza sobre o que nós estamos a fazer. E depois, o que é que fazem os cientistas? Fazem essas experiências, ou observações, ou trabalhos teóricos, e publicam esses trabalhos em revistas científicas. As principais ligadas ao clima, portanto, são o Journal of Climate, que são jornais, são revistas, a maior parte delas americanas, e depois há a revista Science e a revista Nature. Isto são as revistas mais prestigiantes. Nós temos, quando temos um trabalho que é muito bom, que é realmente, que anda ali perto do Prémio Nobel, normalmente é publicado na revista Nature ou na revista Science. Portanto, estes resultados que eu aqui vos mostrei são milhares de resultados publicados em revistas como a Nature, a Science e o Journal of Climate, entre muitas outras revistas científicas de valor. Portanto, isto é que conta. Portanto, não conta muito as pessoas que vêm falar para a televisão, que não têm trabalhos publicados científicos, não fazem experiências, não fazem trabalhos teóricos, vêm para a televisão dizer que o aquecimento global não existe. Portanto, isso não conta nada. Se essas pessoas têm de facto coisas a dizer, ou têm a publicar o trabalho, e esse trabalho depois, quando é publicado nestas revistas, é verificado às cegas. O que é que isso quer dizer? Eu envio o meu trabalho para estas revistas científicas, eles pegam o meu trabalho e vão enviá-lo para os 4 ou 5 melhores investigadores que existem naquela área. Eles sabem o meu trabalho, vão lê-lo. Eu não sei quem é que eles são. Eles são escolhidos pelos editores da revista. Portanto, eu não sei quem é que está a corrigir o meu trabalho. Eles vão rever o meu trabalho, vão ver se tem erros, se há coisas a corrigir, se têm sugestões a fazer, e depois enviam-me a mim essas correções todas e essas sugestões. E dizem assim, este trabalho deve ser publicado porque, de facto, está bem justificado os dados que são apresentados. Ou então dizem, este trabalho não tem valor para ser publicado, os dados têm um erro enorme, há coisas que estão erradas do ponto de vista físico, que não são admissíveis, etc. Portanto, os trabalhos podem ser aceitos ou não aceitos. E são avaliados pelos melhores investigadores que estão na área. Eu não sei quem é que eles são. Eu recebo essas críticas, vou corrigir aquilo que tenho a corrigir no meu trabalho, sigo as sugestões ou não e envio outra vez. Isto pode durar anos. Eu enviar, principalmente nestas revistas tipo a Nature e a Science. Eu tenho um colega que publicou um artigo há cerca de um ano na Science, e o processo de revisão durou cerca de 2 anos. Portanto, ele recebia questões que eram coladas pelo júri e tinha que responder. Isto durou, trocas de correspondência, 2 anos, até lhe aceitarem o artigo. Podia não ser aceito. Portanto, é só para terem noção que todos aqueles cálculos que são feitos são vistos com minúcia por júris, por pessoas que são concorrentes, que têm todo o interesse em chumbar o trabalho para elas poderem fazer um trabalho com valor. Portanto, estas coisas são todas escrutinadas ao mínimo pormenor, ao contrário do que aparece nas televisões, quando falam essas pessoas que acham que o aquecimento global não existe. Isto são os pontos da Terra onde houve registros de temperatura, isto foi cerca do ano 1500. No ano 1750, estão a ver, existem muitos registros que dão alguma fiabilidade aos dados que vão até o ano de 1000, mas hoje em dia a cobertura é muito maior, existem muito mais estações do que existia nesta altura, existem também dados de satélite que têm também maior fiabilidade do que dados terrestres, e os dados que eram recolhidos nesta altura que recorrem a métodos tipo a quantidade de anéis e a quantidade de anéis das árvores, etc., que são métodos um bocado rudimentares. Estes são os modelos teóricos que ajudam a prever a evolução da temperatura na Terra. Nos anos 70, os modelos eram muito simples, só incluíam... Portanto, isto são modelos de simulação. Eu tenho um computador e vou simular como é que o clima na Terra vai evoluir durante os próximos 20 anos ou os próximos 100 anos. Nos anos 70, esses modelos só incluíam a contribuição do Sol, da indústria, portanto, do CO2 que era emitido, e da chuva. Nos anos 80, já incluíam a superfície terrestre, já incluíam os glaciares. Depois, mais tarde, fizeram modelos em que já entram as nuvens, aqui também entram as nuvens, em
que já existia o oceano, mas o oceano sem espessura. Depois a seguir já temos um oceano com profundidade, uma terra também com profundidade. Aqui já temos os aerossóis neste modelo, aqui já temos o ciclo de carbono, já temos os rios, e neste modelo já temos uma química muito desenvolvida da atmosfera e já temos uma vegetação interativa e temos as correntes marítimas. Portanto, é só para verem que o detalhe dos modelos que servem de cálculo para a evolução das temperaturas têm vindo a aumentar muito detalhe de ano para ano e já são muito complexos comparado com o que eram nos anos 30. E aqui tem correspondente na grelha, portanto aqui temos a Europa, portanto aqui vê-se melhor que a Europa. Estes eram os primeiros modelos, que, portanto eles dividiam a Europa em quadradinhos de 500 km de lado, que foi evoluindo para 250, 180 e agora já num detalhe de 110 km de lado, cada um daqueles volumesitos. E aqui já tem uma certa profundidade também. Portanto, estas coisas já são feitas com um detalhe muito grande comparado com o que era feito há alguns anos. E aqui está a projeção que foi feita pelos principais investigadores do clima para a evolução da temperatura da Terra até 2100. Portanto, isto vai um bocado em encontro àquilo que o vosso colega estava aqui a falar sobre, digamos, uma morte lenta da Terra. Portanto, o que mostram os vários modelos, existem modelos mais otimistas e mais pessimistas. Depende do comportamento que nós vamos ter como sociedades, se vamos emitir mais gases ou menos gases, vamos andar mais de carro, mais transportes públicos, etc. E em função disso, cada um desses modelos, a temperatura vai aumentar mais ou menos até 2100. Na perspectiva mais otimista, aumenta cerca de 1 grau. Portanto, se nós nos portarmos bem, se andarmos menos de carro, andarmos mais de transportes públicos, temos uma série de comportamentos adequados. Se estivermos mais numa sociedade de deixa andar, podemos aumentar a nossa temperatura até 2100 quase 4 graus centígrados. E isto tem consequências que veremos depois à frente. Portanto, isto coloca 3 questões. Quem é que são os culpados destas emissões? Quais é que são as consequências para a vida na Terra? E quais as soluções a implementar para resolver estes problemas? Ora, em relação aos culpados, nós temos aqui vários setores que são responsáveis pelas emissões de CO2. O setor da indústria é responsável por 19% das emissões. O setor dos transportes, por 13% das emissões de CO2. A habitação, 8%. Portanto, o facto de não termos janelas calafetadas, portas com espaço entre o caixilho e a porta, portanto, haver passagem de ar, essas coisas todas, isto tudo contribui em 8% para as emissões de CO2. A desflorestação em 17%, que é uma coisa terrível, que nós não temos muita noção, mas no Brasil e na Indonésia está a haver uma desflorestação brutal da floresta. A agricultura e a pecuária em cerca de 14%. A pecuária tem uma taxa de emissão de metano brutal, e o metano, como eu já disse, é um gás que é muito mais poderoso do que o dióxido de carbono, portanto tem uma capacidade de contribuir para o aquecimento global 4 vezes superior ao dióxido de carbono. É emitido nestas explorações, como vocês estão aqui a ver nos Estados Unidos, nestes grandes ranchos, que já não são ranchos, são explorações quase industriais de gado bovino, têm taxas de emissão de metano brutais para a atmosfera. Depois, há o setor da energia, que é o setor que contribui mais para as emissões de CO2. Portanto, para produzirmos a energia que nós temos em nossa casa, estamos a queimar carvão, estamos a queimar gasóleo, estamos a queimar gás natural, e todas essas emissões vão para a atmosfera e contribuem muito para a concentração de dióxido de carbono existente na atmosfera e para o aquecimento global. E como esse problema é o problema mais importante, eu mostro-vos aqui mais em detalhe o que se passou desde a era industrial até aos dias de hoje. Isto está aqui em inglês, mas eu vou explicar o que é isto. E tem aqui, vocês estão a ver aqui estas divisões no gráfico, que está a subir. Portanto, isto é a energia que nós estamos a produzir por ano. E como é que estamos a produzir essa energia? Quais são os principais setores que estão a produzir energia? Portanto, aqui temos a nossa produção de energia utilizando gás natural.